Oh, minha filha. Oh, que linda. Oh, minha linda. Que bom que eu voltei novamente para falar com você. Eu sou Tupã. Nós já tivemos um contato muito particular numa casa que você frequentava. Nessa casa, eu incorporei em você. Mas você fazia parte da plateia. E aqueles que eram responsáveis de manter todos unidos, não entenderam que eu estava junto com essa menina fazendo um trabalho e recusaram. Te causei por causa disso um grande mal-estar. Você ficou muito envergonhada. Os médios da casa te desprezaram. Não aceitavam de forma alguma que alguém que não fizesse parte do ciclo deles pudesse ter uma canalização qualquer. Mas isso, minha filha, aconteceu com a autorização de muitos. Queríamos ver qual seria a reação desses médiuns. Foram orgulhosos e arrogantes. Desprezaram o que estava acontecendo. No final, na canalização, eu enviei para você, para que todos vissem um sinal. Todos viram, a maioria. Mas não aceitavam. Quem era você para canalizar se você não era convidada? Percebemos então ali os orgulhosos. Percebemos ali que, de fato, não havia união, não havia amor.
Foi uma vergonha. Minha filha teve uma vergonha imensa. Não sabia como se comportar ali naquele momento. Sentada naquela cadeira, no cantinho dela. Ficou calada. Esmagada pelos olhares daqueles que criticavam. Mas eu estava lá, sim, eu estava. A minha menina eu já conheço há séculos. De vidas passadas também. Ela foi minha filha no passado. Sempre muito boa e gentil. Minha filha. Não tem importância com o que os outros falam e pensam. Prossiga o teu trabalho sem se importar com eles. Essa casa está arruinada. Pois neles não existe amor. São julgadores. Você, minha filha, foi a minha guerreira favorita. Ia com os meus bravos guerreiros fazer trabalhos difíceis, mas fazia, não tinha medo. Quando voltava, estava lá para um novo trabalho. Um dia contaremos a nossa história. Mas hoje você tem um trabalho seríssimo para fazer, que sabemos que te causa um grande sofrimento. Quem entende isso? Muitos poucos. Sim, um grande sofrimento. Somos muitos ao teu lado, minha filha, te sustentando no teu trabalho. Todos os nossos guerreiros estão à sua volta. Todos. Então, não dê nenhuma importância ao que falarão, pois a verdade será revelada. Isso, uma grande verdade. Estamos muitos te esperando do outro lado da vida. E lá comemoraríamos a nossa vitória. Sempre houve vitória em tudo que você faz, minha linda. Tudo.
Porque, na verdade, você nunca esteve sozinha. Eu sempre estive pertinho de você, mesmo não me sentindo. Eu sempre acalmei o teu coração. Sabia que você sofreria muito. Foi um grande sofrimento. Mesmo sendo protegida, eles sempre tentaram te atingir. Mas você sempre foi muito forte, né? Sempre. Sempre muito forte. E saiu de situações muito difíceis. Muito difíceis. E agora você tem também essa missão, que também não será fácil. Mas, minha filha, nunca nos deixe, duvide. Nunca. Sabemos que você precisa de muito apoio, que às vezes chora. Oh, minha linda filha. Nunca esteve sozinha. Nunca. Somos milhares. Sim, somos milhares. Que vão sempre te socorrer. Então, não esmoreça. Coragem, você sempre teve coragem, não foi? Deixar você chorar faz bem. É preciso para sair toda a maldade. Elas nunca mais vão te alcançar, minha filha, nunca mais. Estaremos sempre juntos, sempre. Todos os guerreiros, todos os guardiões, todas as esferas superiores. Jesus, Sananda e o teu príncipe encantado, com seus guerreiros e seus soldados do bem, vão sempre te proteger, minha filha, sempre te proteger. Então, esse choro foi necessário, né? Há muitos dias eu estava precisando chorar, não é? Teve saudade da família, não é? Mas você tem outra família, você sabe. Muito mais unida do que essa sua, que te ama de verdade e que não te deixará jamais, jamais. Vamos enxugar as lágrimas.
você vai estar precisando muito para fazer o trabalho que você está fazendo agora. Uma verdade que vai chocar muitos. Então, minha linda, enxugue as tuas lágrimas. Eu as recebo com amor, muito amor. Porque você só é amor. Eu vou te deixar, porque o príncipe encantado está chegando e vocês vão começar a fazer um trabalho muito bonito. Vou te ver em outra ocasião. Você quer? Então, nós nos veremos em outra ocasião. Vamos lá, minha linda. Vamos lá. O nosso trabalho de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu sou Joseph Kleber. Eu vivi nessa época. Eu era um pesquisador. E vivi nessa época também como médico. Eu fazia pesquisa nuclear. Mas a nossa história começa no início da Primeira Guerra Mundial. Foi muito triste, minha linda, muito triste. Porque a Europa já tinha alcançado um estado muito elevado de civilização. Faltava pouquíssimo para que ela alcançasse um estágio mais ainda elevado. Mas a cobiça humana fez que tudo recomeçasse novamente. Os Estados Unidos, junto com a França, criaram um pacto financeiro que destruiu a Alemanha. Nessa época, a Alemanha já era um país com uma economia muito forte. Mas, financeiramente, o que foi exigido dela, ela não tinha condições de assumir. Os Estados Unidos e a França exigiram muito de alguns países mais pobres, que não era o caso da Alemanha, mas a Alemanha financeiramente quebrou e foi criado um caos no país. Crianças morriam de fome. Velhos, velhas, homens, mulheres morriam de fome porque a pobreza tomou conta do país. Muito rápido, vimos milhares de pessoas maltrapilhas pelas ruas. E foi assim que surgiu
a Primeira Guerra Mundial, que massacrou milhares de pessoas, centenas de pessoas, mutilados, pobres, miseráveis, estavam sem rumo na vida. Foi então que surgiu, dos escombros das trevas, surgiu Hitler. Hitler foi criado por eles. Hitler não era nada, não tinha nada. Era pequeno, cheio de complexo. Mas Hitler, na época, conseguiu, quando criança mesmo, reunir vários maltrapilhos como ele. E então, essas crianças que se reuniam ao redor dele, algumas eram maltratadas e mesmo mortas por não obedecerem o que Hitler exigia já naquela época. Esses bandos cresceram e vários outros foram criados na Alemanha. Vários grupos de pessoas extremamente pobres que não entendiam o que estava acontecendo na Alemanha se juntaram para se defenderem. Esses grupos tomou vulto. E é porque eles não entendiam por que a Alemanha estava naquela situação. Tornaram-se tremendamente racistas. Nada de que fosse da Alemanha, ninguém poderia entrar no círculo deles. Se tornaram muito maus. Muito maus. E esses bandos de maltrapilhos se levantaram e seguiram o Hitler, que agora queria dominar o mundo. Como na ópera de Wagner. E criou meios para isso. Eles eram muitos. Eles eram muitos. Tinham que encontrar algo que justificasse a violência que existia já neles. E foi então que eles se voltaram contra os judeus. Os judeus eram uma comunidade muito trabalhadora. Quando viu a situação do país, que crianças morriam de fome, idosos, velhos, resolveram criar, dentro das sinagogas, nos pequenos bairros, extremamente pobres, uma ajuda a essa pequena população judaica. Com isso, os judeus conseguiram manter essa pequena população sob controle. Ninguém morria de fome. Ninguém passava fome. Não morriam de doenças. Eu, como médico, eu percorria várias famílias para ajudar. Mas não podíamos estender esse trabalho para a população alemã.
E então, Hitler olhou isso como se a Alemanha tivesse sido roubada pelos judeus, o que não é verdade. Os judeus também não tinham grande coisa, mas viviam honestamente do trabalho deles. E se organizaram para que ninguém passasse necessidade. Mas isso não era o entendimento daqueles grupos que já estavam sendo dominados no mal. A Alemanha toda passou a sintonizar com o mal, as trevas. E então, foi um momento obscuro novamente na Terra. A Alemanha tornou-se um lugar cruel, perseguindo os judeus. Crianças, bebês, mulheres, todos eram arrastados de suas casas e jogados nos trens, nos vagões que os levavam para o seu destino. Os bebês, quando possível, eram mortos mesmo antes de chegar ao destino. Todos. Muita maldade. Foi uma época de grande escuridão. Dolorosa para a nossa lembrança. Muito dolorosa. Mas continuaremos. Assim, a ideia de dominar o mundo tomou conta de toda a Europa. Os países vizinhos, como a Polônia, uma das aliadas mais íntimas de Hitler, perseguia os judeus. E enviou centenas e centenas de judeus. E eles mesmos criaram o campo deles. Um campo tenebroso de morte. Mataram muitos judeus. Criaram valas e jogavam eles nas valas, mortos. E quando não estavam mortos, fuzilavam. Enganavam os judeus, criando um lugar que tinha o símbolo judaico. E quando eles entravam naquele corredor para a morte, eles viam aquele símbolo, eles tinham um pouco de esperança. Mas já antes de transitar, já transitando naquele corredor da morte, eles eram batidos e maltratados, e jogados e levados para câmaras de gás. Eram amontoados nas câmaras de gás. Quando tinha uma criança, as crianças eram jogadas por cima deles. Foi um horror. Foi um verdadeiro horror perpetrado na Terra. Não existe nada que possa perdoar isso. Sim, perdoamos. Mas é imperdoável fazer isso com uma humanidade. Todos estavam obsediados na Alemanha pelo mal, muito mal. E todos os países vizinhos, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, também
deram a Hitler os judeus. Ninguém escapava das trevas. Sintonizavam e faziam as maiores maldades. A maldade imensa chegou também na Itália. Um dos principais também aliados da Alemanha, como Mussolini, homem muito mau, contribuíram com milhares de judeus. Descendo mais, nós chegamos na França. A França recebeu Hitler com os braços abertos. Imediatamente colocavam nos trens os judeus para serem deportados para a Alemanha. E as crianças nem chegavam ao seu destino, porque criaram valas que elas eram jogadas e ali mesmo elas mortas. Foi uma barbaridade, crueldade. Todos na França, todos os judeus na França foram deportados. Os seus vizinhos sabiam o que estava acontecendo. Sabiam. Vizinhos que viveram durante anos juntos, de repente desapareciam. E as suas casas eram saqueadas por eles. Tiravam tudo que eles obtiveram de um trabalho árduo. Os judeus sempre foram muitos trabalhadores. E o que eles tinham na França foram frutos dos seus próprios esforços. Mas a vizinhança, os franceses, nada faziam para que aquela barbaridade fosse parar. Eles mesmos denunciavam. E víamos crianças, mulheres, jovens, bebês serem arrastados novamente das suas casas pela intransigência de um povo mau, todos muito maus. Estavam totalmente em sintonia com as trevas. Todos. No final, um momento, quase que no final da guerra, apareceram alguns dizendo que defendia a causa dos judeus. Mentira. Eram chamados resistência. A resistência francesa não existiu. Foi só no final da guerra, 1, 2, 3, que apareceram. Até hoje, alguns franceses são condecorados como se tivessem lutado pela causa dos judeus. Mentira! Nunca fizeram nada. Pelo contrário, contribuíram muito com isso.
contribuíram para que centenas e centenas de homens, mulheres, crianças, jovens fossem deportados. E aqueles que não eram possíveis jogavam na vala. É um karma coletivo muito forte, muito grande. E o mesmo aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra tinha muitos poucos judeus. Uma ilha. Mas eles não escaparam. Tinham que dar a cota deles de judeus para os nazistas, que senão o país seria atacado. E eles tinham medo. Então, deportaram os poucos judeus que tinha no país. Foram deportados. E as tropas de Hitler nunca atacou diretamente o país. A Inglaterra, uma vergonha. Uma vergonha. O único país da Europa que não participou do genocídio dos judeus foi a Suíça. Ela não se deixou contaminar pelas trevas. Todos estavam em volta dela. A Suíça é um país pequeno, com mais ou menos 9, 10 milhões de habitantes. Tinha menos na época. Ela recebia os judeus fugitivos, nas suas fronteiras, de braços abertos. E ajudavam. Davam comida, alimento. Foi assim que muitos judeus foram salvos pela Suíça. Um país bom, próspero, muito próspero, que sabe dividir a sua riqueza com os menos favorecidos. E todos vivem muito felizes na Suíça. Foi assim, então, que toda a Europa, toda ela contaminada, perseguiram os judeus e milhões foram mortos. Nós deveremos entrar na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial será muito dolorida para nós, muito dolorida. Mas, mesmo assim, nós vamos relatar tudo o que aconteceu, das nossas torturas que sofremos. Nós não vamos arredar os pés. Falaremos tudo o que devemos fazer. O que foi dito hoje foi o necessário para essa palestra. Na próxima, nós falaremos exatamente o que aconteceu. Que eu fui resgatado, chamado pelo Reich para trabalhar como físico nuclear.
o que arrastou toda a minha família para a morte. Nós contaremos como isso tudo aconteceu. Gratidão a todos. Gratidão.